Você já ouviu dizer que agora não dá mais para enviar a energia excedente gerada por um sistema fotovoltaico para outra conta, mesmo sendo do mesmo CPF? Nos últimos tempos, a gente começou a receber vários comentários relatando exatamente isso. Teve gente dizendo que algumas empresas do setor já estão avisando que não dá mais para compartilhar o excedente entre contas de mesmo CPF. Outro contou que ouviu dizer que a CEMIG estaria criando barreiras para impedir que esse tipo de transferência. Tem relato da CPFL também, lá no estado de São Paulo. Então o que será que está acontecendo de verdade? Será que realmente a regra mudou? Ou tem algo por trás disso tudo que ninguém está sabendo explicar e isso é uma baita confusão? Então bora comigo entender de uma vez por todas. Para começar, vamos recapitular uma coisa importante. Aqui no Brasil existem diferentes formas de aproveitar a energia gerada por um sistema fotovoltaico. Essas formas são chamadas de modalidade de geração distribuída. A mais simples é o alto consumo local, quando a energia dos painéis é usada no próprio imóvel onde o sistema foi instalado. Mas também existem outras modalidades, como o alto consumo remoto. Essa modalidade ela permite que você gere energia em um local. Por exemplo, você gera lá no seu sítio e envia o excedente para um outro imóvel seu, na sua casa ou no seu apartamento na cidade. A única exigência aqui é que os imóveis estejam na mesma titularidade, ou seja, no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ e dentro também da mesma área de concessão da distribuidora. Ou seja, se você tem dois imóveis dentro da mesma área de concessão de uma determinada distribuidora, é possível sim transferir o excedente de um para o outro. O alto consumo remoto ele sempre foi permitido. Mas então, por que tem tanta gente falando que isso não é mais possível? Bora então esclarecer esse BO. Assim que você clicar nesse botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo de se inscrever, eu continuo com o vídeo. Você se inscreveu? Então bora lá comigo entender tudo isso. A gente precisa seguir meio que uma linha de um tempo, porque não foi de uma hora para outra que começou a dar essa polêmica, esse problema na verdade, né? Nos últimos 2 anos, as distribuidoras de energia, com destaque para a CEMIG, que é a distribuidora aqui do meu estado, de Minas Gerais, passaram a limitar muitos projetos fotovoltaicos, alegando um problema técnico chamado inversão de fluxo de potência. Mas calma aí que eu já vou explicar tudo isso aqui para você. Quando o sistema fotovoltaico on-grid, ou seja, aquele que é conectado à rede da concessionária, ele gera mais energia do que é consumida no local, no momento da geração. Essa energia, que é o excedente, precisa ser enviada para a rede elétrica da concessionária. Até aí, tudo bem. O problema é que se houver muita geração na mesma região, pode haver uma inversão de fluxo, que é como se a energia estivesse andando na contramão da rede. E quando essa inversão de fluxo ultrapassa os limites operacionais da rede, ela pode sobrecarregar transformadores das subestações, causar interrupções no fornecimento de energia, gerar sobretensões na rede de distribuição, até reduzir a vida útil dos equipamentos elétricos da rede. No fim das contas, tudo isso afeta a qualidade da energia que chega para todo mundo aí na sua cidade e no seu bairro. Esse problema começou a ganhar mais força no início de 2023, com a regulamentação da 14300. Antes da lei, não existia um padrão para as distribuidoras lidarem com a inversão de fluxo, então não havia muitos problemas com relação a isso. Porém, a nova regulamentação trouxe regras e orientações sobre como lidar com esses casos, fazer estudos, buscar alternativas técnicas, tentar resolver. Mas na prática, isso virou um empurrão legal para as distribuidoras barrarem projeto atrás de projeto. E aí, com a pressão do mercado fotovoltaico, a própria ANEEL decidiu agir. Em julho de 2024, a agência publicou a resolução 1098. Essa nova resolução normativa apresentou 3 soluções para que os consumidores possam continuar gerando sua própria energia sem enfrentar esse problema de inversão de fluxo. E uma delas foi a chamada de Fast Track. O Fast Track ele dispensa a análise de inversão de fluxo, desde que o sistema se encaixe em regras bem específicas. Precisa ter potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, ou seja, sistema de pequeno porte, e se enquadrar na modalidade de alto consumo local. E é nessa segunda regra que começa a problemática. Lembra que falamos sobre a modalidade de alto consumo remoto local lá no início do vídeo? Nela, a energia gerada só pode ser compensada
no próprio imóvel onde o sistema foi instalado, ou seja, não pode transferir o excedente para outro imóvel, mesmo que esteja no mesmo CPF ou na mesma área de concessão da distribuidora. E aqui começa a explicação desse boato que está circulando por aí. Eu tenho visto muitos integradores relatando que as distribuidoras estão forçando a adesão ao Fast Track, dificultando a aprovação de projetos para enviar o excedente para outras unidades consumidoras. Dependendo da concessionária, um projeto de 5 kW que envia o excedente para outra unidade, dificilmente ele é aprovado. A justificativa sempre a inversão de fluxo de potência. Então, como muitas concessionárias elas estão rejeitando esses projetos convencionais, algumas empresas já oferecem direto a alternativa do Fast Track, para evitar atrasos e retrabalho, ou até por falta de conhecimento técnico mesmo sobre o que realmente é permitido pela legislação. Só que a verdade é que a regra do alto consumo continua valendo, viu? Dependendo da distribuidora e da região, o projeto pode sim ser aprovado normalmente na modalidade convencional. Então o ideal aqui, sabe qual que é? É conversar com a empresa que está te oferecendo a solução de um sistema fotovoltaico e tentar primeiro o projeto com alto consumo remoto. Se a concessionária alegar inversão de fluxo e barrar no seu projeto, e aí sim você vai lá com a alternativa do Fast Track. Pode ser que isso tenha sim um custo adicional com a empresa de energia solar, já que ela vai precisar fazer duas versões do projeto, mas ainda assim é possível tentar. E vale a pena entender isso antes de simplesmente acreditar que não pode mais enviar os créditos de energia para outras unidades. É aquele negócio, a mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. E talvez nem seja por maldade, viu? Pode ser até por uma interpretação errada. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui para o canal para você entender o que realmente está acontecendo. Ainda mais você, se você for um consumidor final. Agora diz aqui pra mim, você também já tinha ouvido falar nesse boato? Conta pra gente nos comentários e me conta também se o seu projeto foi barrado por inversão de fluxo de potência. E se ele foi barrado, calma que tem solução. Clica no vídeo que tá aparecendo aqui do lado que a gente te explica o que fazer quando isso acontece e como tentar destravar essa aprovação. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência e até breve.